Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. E nesta missa, nós vamos falar sobre algo que é muito santo e especial aos olhos de Deus, que é voto ou promessa que nós fazemos a Deus. Voto, ele é algo santo aos olhos de Deus. E por isso, quando nós fazemos votos a Deus, alcançamos grandes vitórias, grandes milagres. Então, aí onde você está, coloque a mão no coração, ouça esse texto sagrado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 9 ao 11, e depois eu quero ler do 19 ao 22. Ouça. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Então Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez este voto: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi este filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. São palavras do Senhor, digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, voto ou promessa é algo que nós fazemos a Deus, e depois que Deus nos abençoar, porque Ele vai, nós vamos cumprir aquilo que nós prometemos a Deus, como forma de amor, como forma de fé, como forma de gratidão. Voto é uma promessa que nós fazemos ao Deus Altíssimo. E depois que Ele nos abençoar, nós vamos cumprir o que prometemos, como forma de amor, de fé e de gratidão. Na Bíblia, nós encontramos exemplos de homens e mulheres que fizeram votos a Deus e alcançaram milagres grandiosos, como Ana, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, porém era estéril. Ela não podia gerar filhos. E naquele tempo, a mulher que não podia dar filhos ao seu marido, ela era desprezada, ela era rejeitada. Assim era a condição de Ana. Inclusive, depois, aí na sua casa, com toda calma, você vai poder ler este texto na íntegra, esse texto maravilhoso, e ver o que Ana passou, mas por ser uma mulher de Deus, uma mulher de fé, por fazer um voto a Deus, ela conseguiu este grande milagre, que era poder dar um filho ao seu marido. Deus atendeu o pedido de Ana, através do voto, a promessa que ela fez a ele. Ana disse para Deus: Deus, se o Senhor lembrar desta tua serva e me conceder a graça de eu poder gerar um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor.
eu vou colocar o nome dele de Samuel, que quer dizer, a Deus o pedi. Deus respondeu à oração de Ana, ao voto que ela fez a ele. Ela pôde gerar um filho e ela cumpriu o voto que ela fez. Ela consagrou o seu filho a Deus e colocou o nome dele de Samuel, como ela havia prometido. Nós encontramos também Jacó. Jacó e Israel, né? Depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó saiu fugido da sua casa, porque o seu irmão o procurava para matá-lo. Jacó, ele foi para a casa do seu tio Labão, era uma cidade distante. Ele saiu apenas com a roupa do corpo e mais nada. E ele, no caminho para a casa do seu tio, Jacó também fez um voto a Deus. Jacó disse para Deus: Deus, se o Senhor me abençoar nesta viagem, me der pão para comer, me der roupa para vestir, eu vou consagrar ao Senhor esta pedra. Jacó pegou uma pedra e desta pedra ele fez um travesseiro, porque ele não tinha nada. Ele pegou uma pedra e de uma pedra ele fez um travesseiro para ele dormir. E ele disse para Deus: através desta pedra eu vou dedicar um altar ao Senhor. E tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Jacó fez um voto de ser dizimista. Deus cuidou de Jacó, ele chegou à casa do seu tio, ele começou a trabalhar com o seu tio, e ele se tornou mais rico do que ele, pelo voto que ele fez a Deus. Deus abençoou o trabalho das mãos de Jacó. Jacó foi trabalhando, derramando suor, se dedicando, se esforçando, e Deus abençoando o trabalho das mãos, a ponto de Jacó se tornar mais rico do que o seu próprio tio. Ele pôde voltar para casa, fazer as pazes com seu irmão, pelo voto que ele havia feito a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, voto é uma promessa que nós fazemos a Deus. Você precisa de uma graça, precisa de um milagre. Padre, eu preciso. Daqui a pouco nós vamos rezar. Procure fazer um voto a Deus. Padre, mas qual o voto que eu posso fazer a Deus? Você, mulher, homem ou casais que estão acompanhando esta missa, talvez vocês estejam na mesma condição de Ana, por algum impedimento. O sonho de vocês é ter um filho, e vocês não estão conseguindo. Vocês podem fazer o mesmo voto que Ana fez, de colocar um nome bíblico no seu filho ou na sua filha, como Ana fez. É um voto que vocês podem fazer. Você pode fazer um voto a Deus de contar a graça alcançada, enviar aqui no Zap, né, por texto ou por áudio, né, contando o milagre recebido, ouvir a missa presencial e ocupar o mesmo microfone do padre para contar a graça, o milagre alcançado. É um voto que você pode fazer. Você pode fazer o mesmo voto que Jacó fez. Você que está desempregado, na falência, você comerciante, empresário, empresária, você que não está tendo sorte na vida profissional, está perdendo bens materiais, tem dívidas a pagar e não está conseguindo, é um dinheiro a receber que não está conseguindo, é algo que você precisa vender, alugar e não consegue. Você pode fazer o mesmo voto que Jacó fez. Senhor, me ajude a conseguir um novo emprego, e a partir do meu primeiro pagamento, eu vou ser dizimista fiel na igreja, levando na missa presencial e entregando no altar, ou depositando em uma das contas bancárias da igreja, ou transferindo pela chave Pix da igreja.
Senhor, me ajude a pagar tudo que eu tenho para pagar, a limpar o meu nome. E eu faço um voto, como Jacó, de ser dizimista fiel na igreja. Senhor, me ajude a vender o que eu preciso. E eu faço um voto de separar o dízimo deste dinheiro e depositar em uma das contas bancárias da igreja para ajudar o padre Josemar nesta obra do Senhor. Senhor Jesus, me ajude a receber o meu benefício, a minha aposentadoria, este processo, esta herança que eu não consigo receber. Senhor, ajuda-me. E eu faço um voto de separar o dízimo deste dinheiro e depositar na conta bancária da igreja para ajudar a tua obra. É um voto que você pode fazer. Você pode fazer um voto de convidar pessoas para virem participar da missa presencial, ou até mesmo das missas online, aqui pelo nosso canal. É um voto que você pode fazer a Deus. Você pode, por exemplo, fazer um voto a Deus de ajudar uma família necessitada com uma sacola de mantimentos, com leite, se a família tiver criança. É um voto que você pode fazer a Deus. É aquilo que você sentir no coração, mas principalmente o voto de contar a graça recebida. É um voto que você pode e deve fazer. Senhor, me cura, me liberta, me abençoa. Senhor, me livra de todo mal. E eu faço um voto de contar esse testemunho na igreja, na missa presencial, com o padre Josemar. Eu faço um voto de enviar pelo WhatsApp da igreja um áudio contando a graça que eu recebi. Senhor, eu faço este voto ao Senhor. É um voto que você pode fazer a Deus. E assim como a gente, lendo na Bíblia, a gente vê homens e mulheres que alcançaram milagres de Deus por fazerem votos a Ele, assim como através destas missas, as missas presenciais, as missas online, a gente vê pessoas aprendendo a palavra de Deus, como hoje você está aprendendo. Muitos de vocês já sabem, porque já aprenderam com a gente através das missas aqui. Mas você que ainda não sabia sobre voto, esta arma poderosa de Deus, você está aprendendo hoje. Faça também um voto a Deus, e você vai alcançar grandes milagres. Principalmente você que tem pedido a Deus uma graça e até agora não recebeu esta graça de Deus. Padre, há meses, há anos, eu tenho lutado por esta graça e até agora eu não recebi. Padre, só um milagre para mudar esta situação que eu estou vivendo. Meu irmão e minha irmã, daqui a pouco nós vamos rezar. Peça o milagre, mas faça um voto a Deus. O nosso Deus é um Deus de pactos, é um Deus de aliança, é um Deus que honra aqueles que o honram. É por isso que o voto é sagrado para Deus. E quando nós fazemos, Ele opera milagres grandiosos. Assim como o seu Oswaldo, ele contou esse depoimento maravilhoso. Fez um voto a Deus, estava sofrendo com dores no estômago, problemas no estômago. Fez um voto a Deus de contar a graça recebida, se Deus o curasse. E Deus o curou. E ele cumpriu o voto, contando a graça recebida no microfone do padre. Ouça. O senhor conte a graça que recebeu? Eu recebi, tinha uma dor aqui no estômago, 3 dias, ficou doendo. Eu passava óleo bento, pedia a Deus para me tirar essa dor, que eu necessitava da minha saúde, pela minha idade. E não passava. Aí eu falei, pai, eu vou fazer um voto para o senhor. O senhor me limpa essa dor do meu corpo, que eu vou falar no microfone do padre, que é para todo mundo saber a graça que o senhor me deu. Olha, foi um santo pai que fez, tirou na hora.
Graças a Deus o senhor fez este voto há 3 dias, sentindo essas dores no estômago. E fez um voto a Deus de contar o testemunho, se Deus o curasse, e Deus foi fiel, curou o Senhor, e o Senhor também está sendo fiel a ele, contando esse testemunho. Amém, seu nome? Oswaldo. Vamos aplaudir o nosso bom Jesus. Deus é poderoso, por isso que nós precisamos fazer votos a Deus. Daqui a pouquinho tem o depoimento do William, o jovem William, que fez um voto a Deus como o de Jacó, de ser dizimista, fiel na igreja, de contar o testemunho, de ajudar a igreja com uma oferta especial de amor, e Deus o abençoou. E também da dona Iraci, que pediu pelo marido, há 5 anos tentando se aposentar e não conseguia. E ela fez um voto a Deus de contar o testemunho. Se Deus ajudasse o marido se aposentar, Deus o ajudou, e ela também cumpriu o voto que ela havia feito a Deus. Assim como William. Meu irmão e minha irmã, o mesmo voto que Jacó fez, o William e a dona Iraci e muitas outras pessoas também fizeram e puderam cumprir como forma de fé, de amor e de gratidão. Inclusive, tem pessoas que dizem assim: padre, como eu posso ajudar a igreja? Você pode ajudar a mantermos estas missas aqui pelo nosso canal, através do Santo Dízimo, depositando em uma das contas bancárias que aparece aqui para você, os dados bancários do Banco do Brasil ou no Banco Itaú. Também aparece aqui a chave Pix da igreja, que é o número do CNPJ. Então você que pode, que quer ajudar a mantermos estas missas, você que vai fazer um voto a Deus, vai ficar aqui na tela os dados bancários da igreja. Você que vai fazer um voto a Deus, de depositar a sua oferta, o santo dízimo, você que tem um dinheiro a receber e não consegue, algo a vender que não consegue, e você vai fazer um voto de separar o santo dízimo e depositar em uma das contas bancárias da igreja, vai permanecer aqui os dados bancários, enquanto você ouve o William e a dona Iraci também contando as graças alcançadas através de fazer votos a Deus. Ouça, conte a graça que recebeu. Boa noite, padre e toda a igreja. Primeiramente, eu estava desempregado, aí o senhor fez a novena de Nossa Senhora e eu coloquei meu pedido para estar conseguindo um emprego. Aí, na 3ª semana, eu fui chamado para fazer entrevista numa firma, fiz e estava esperando o resultado. Só que o resultado era horário, 3º turno, 2º turno, horários não muito bom. Eu peguei e falei para Jesus que seja feita a vontade dele, né? Aí eu vim na missa, rezei e falei para Deus, se Ele está me abençoando, eu faço voto de estar devolvendo meu dízimo fielmente e também acendendo uma vela benta e entregando oferta de amor toda quarta-feira. Aí, quando foi na quinta-feira, eu fui chamado, passei no 1º turno, entrei no 1º horário. E eu entrei recebendo 1.300 e em janeiro meu salário irá subir, graças a Deus. Através da novena de Nossa Senhora Aparecida, Jesus concedeu a você esta graça da bênção do emprego e está fazendo mais ainda. Está te dando prosperidade, está abençoando para que você tenha sucesso no seu trabalho. E você está aqui agradecendo a Ele. Glórias a Deus. Seu nome? William. Vamos aplaudir o nosso Rei Jesus. A senhora, conte a graça que recebeu. Bom dia, padre. Meu nome é Iraci. Eu vim contar essa graça, que eu fiz o voto de, se fosse assim, né, atendida, que Jesus me ouvisse, me atendesse, eu vinha contar aqui no microfone do padre. Aí eu pedi que meu marido deu entrada na aposentadoria, já faz 5 anos.
E estava toda enrolada, não saía. O advogado falava para ele, seu João, tá difícil, né? Tal, que ele deu entrada e parou de pagar o NPS, né? Então foi só complicando mais ainda, né? Aí eu fiz esse voto a Deus, que se Deus concedesse essa aposentadoria para ele, né? Que eu vinha contar aqui na igreja. E quando foi agora 15 dias atrás, o advogado ligou que foi aceita a aposentadoria dele. E eu fiquei muito feliz, e ele também. Então, estou aqui contando. Graças a Deus, a senhora fez este voto ao bom Jesus, porque há 5 anos o marido da senhora tentando se aposentar e não conseguia. E a senhora fez este voto ao bom Jesus, ele atendeu o pedido da senhora, seu marido está aposentado e a senhora está aqui feliz agradecendo. Amém. Seu nome? E assim, moro no Batagim. Vamos aplaudir o nosso Rei Jesus. Que toda glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus. Peça o milagre, mas faça também um voto a Deus, principalmente de contar, de divulgar a graça recebida.